Olá, sou o Lucinei, professor e plantonista de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar uma questão bastante interessante. A diferença, então, entre o Mercosul, Mercado Comum do Sul, e a Unasul, União de Nações Sul-Americanas. Importante pensarmos que estamos tratando, então, de dois grandes blocos. O primeiro, um bloco efetivamente econômico, e o segundo, um bloco que busca a integração política, social, econômica entre outras integrações que veremos, e os dois blocos tratando então da América do Sul, num contexto regional sul-americano. Temos então um mapa em que aparecem os países membros plenos e associados da América do Sul do bloco Mercosul. A Venezuela aparece em vermelho como país suspenso e que adiante observaremos o motivo dessa suspensão. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, criado em 26 de março de 1991, através do Tratado de Assunção, tratado esse que leva o nome da cidade e capital do Paraguai, assinado pelos governos de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, países que naquele momento estavam voltados para a criação do embrião, do projeto que seria o Mercosul. Configurou um bloco econômico, estabelecendo livre comércio entre os países membros, Argentina, Brasil, Paraguai, veremos mais a seguir o motivo do asterístico, Uruguai e Venezuela, que também traz uma ressalva e veremos o motivo, como países plenos e os países associados. O objetivo principal busca a integração regional entre os países membros, com foco nas atividades econômicas, em que se promova um espaço comum com o fortalecimento das trocas comerciais intra-regionais e de acordos frente a outros blocos. Apresenta a União Aduaneira. O Mercosul adotou a Tarifa Externa Comum, a TEC, Tarifa Externa Comum aplicada então em todos os países membros, em 1995. Importante ressaltarmos que o Mercosul configura uma união aduaneira imperfeita, pois no Mercosul não se aplica uma zona de livre circulação de mercadorias entre os seus membros e associados. Essa união aduaneira não se configura entre todos os membros associados. E lembrando que a união aduaneira é um estágio muito avançado de integração econômica. Estágio esse, se observarmos mais completo, encontrado na União Europeia, por exemplo. Em 2012, Argentina, Brasil e Uruguai decidem pela suspensão do Paraguai como membro do Mercosul, no contexto em que acontece o processo de impeachment do então presidente Fernando Lugo. A alegação é de que havia naquele momento um rompimento do processo democrático no Paraguai, buscando então a suspensão do país do bloco. Em abril de 2013, o Paraguai é readmitido após ocorrerem as eleições presidenciais naquele país. A Venezuela é aceita oficialmente em 2012, quando da suspensão do Paraguai, país que se colocava contrário ao aceite da Venezuela como membro do Mercosul. O aceite se dá em 2012 e em 2016 a suspensão do bloco, quando da reunião dos países membros, com a alegação de que havia forte instabilidade política no país. A Venezuela ainda se encontra suspensa do bloco econômico Mercosul. Os países associados são Chile e Bolívia, com aceite em 96, Peru, 2003, Equador e Colômbia, 2004, Guiana e Suriname, 2013, e países observadores, como o México, em 2006, e a Nova Zelândia, 2010. Temos então a Unasul. Aqui temos o mapa com os países da Unasul. Temos também a população de cada país. Interessante observarmos que esses dados são de 2010. O dado atualizado confere população muito maior. Temos então os países membros da Unasul e da Mercosul, os países que coincidem, os membros da Unasul e Comunidade Andina. A Unasul, União de Nações Sul-Americanas, tem seu projeto inicialmente desenhado em dezembro de 2004, quando da assinatura do documento base para a Unasul, conhecido como Declaração de Cusco.
O projeto inicialmente foi chamado de CASA, Comunidade Sul-Americana de Nações. Em 2007, o projeto então passa a ser conhecido como Unasul. A efetivação da Unasul se dá em 23 de maio de 2008, reunindo então os países do Mercosul, destacados em azul, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, e a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. O objetivo principal é fomentar a integração entre os seus países membros, diferenciando-se do Mercosul, pois integra a questão econômica, ambiental, cultural, científica, social e política. Um dos focos da Unasul é o fortalecimento do processo democrático nos países membros, atuando então como observadora, mediando conflitos. Conflitos esses como os casos da Bolívia e, recentemente, da Venezuela. Outra questão interessante da Unasul é o Acordo de Associação Transpacífico, bloco econômico recentemente criado, apontando para a reunião de Japão, Brunei, Malásia, Singapura, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, México, Peru e Chile. Ou seja, um outro bloco com outra orientação dentro da Unasul. Observamos então que a Unasul contempla todos os países membros do Mercosul, inclusive a Venezuela, que está suspensa. Enquanto que o Mercado Comum do Sul, Mercosul, busca e visa a integração econômica entre as trocas comerciais dos países membros e o fortalecimento regional, do ponto de vista econômico, frente a outras economias e outros blocos comerciais, a Unasul busca e atua muito mais no viés político. Ao observarmos a atuação da Unasul nos governos recentes da América Latina, observamos aproximações e distanciamentos, sobretudo quando observamos o Brasil, em que o Brasil tem realizado aproximações regionais da América Latina e distanciamento entre alguns países, muito orientado pelo viés político. Bons estudos e até mais!